Isaías capítulo 41, versículo 8. E olha que eu não sou tão velho assim, mas já tenho cabelo branco. Semana passada, uma pessoa que não me via há algum tempo disse assim: pastor, de barba branca já também? Eu falei: pois é a genética, é o DNA, não tem jeito, até começa em cima, vai descendo, e agora as barbas de Arão aqui já estão ficando esbranquiçadas também. O tempo vai passando, e o Senhor vai nos dando experiências inesquecíveis do que Deus é poderoso para fazer. Isaías capítulo 41, versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Diz assim o texto de Isaías 41: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei, e disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Desde novinho, quando eu li esse texto, eu achava muito engraçado o versículo 14, na versão antiga, não sei se algum de vocês tem aí, que fala: ó bichinho de Jacó, não é? Parecia um nordestino falando com seu filho, né? Escrito lá no Nordeste, por um pai carinhoso, falando com a sua cria. Na verdade, é esse sentido mesmo no hebraico, é um relacionamento carinhoso, mas ao mesmo tempo que coloca nos seus devidos lugares. Por isso a palavra verme não é pejorativo, não é negativo, é na verdade uma referência de um Deus soberano, grande, imensurável, eterno, habitante do universo, Criador de todas as coisas, e que fala assim: você é tão pequeno, aprenda a depender de mim, meu amigo Israel. Se você percebeu, versículo 8, Deus está tratando com o seu povo. Ele trata na pessoa do singular, chamando de Israel meu servo, mas Ele está tratando com o povo inteiro. Deus trata da coletividade, trazendo para a individualidade. O Deus que é transcendente prefere muitas vezes se relacionar de maneira imanente, pessoal, íntima, o coração, o nome a nome, a realidade de cada um de nós. Esse texto é um texto vibrante, é um texto entusiasmante, mas você não pode perder de vista o contexto dele. Se nós lêssemos, não vou ler todo, mas o versículo 1 ao 7, na verdade, é uma denúncia de Deus. Deus está denunciando o povo, e na verdade o que esse texto, muitas vezes tomado como uma profecia, uma promessa, é na verdade um lamento. Na verdade, um clamor que Deus faz ao seu povo, dizendo: por que vocês fizeram isso? Isso o quê? Estão me trocando por deuses feitos pelas suas próprias mãos. O versículo 1 ao 7, Deus está denunciando, está julgando o seu povo, dizendo: vocês estão adorando imagens feitas por artesãos, e até se ajuntam para fazer coisa errada. É uma coisa muito interessante. Dá uma olhadinha no versículo 6, que é um versículo que acho que até divisa de muita organização. E a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que eu sempre falo, versículos isolados são perigosíssimos. Você sabe de cor esse versículo, né? Um ao outro ajudou e disse... Viu? Todo mundo sabe de cor. Só que tem um problema sério. Sabe para que se esforça aqui? Sabe para que se ajunta? Sabe para que um está dizendo ao outro: vamos firme, vamos firme? Para construir deuses, imagens, ídolos. Sabe o que significa? Que esse texto não pode ser usado para divisa de organização, de união de homens, de MCA, de adolescentes. Muito cuidado, porque a palavra é boa, mas ela não é coerente com aquilo que nós queremos dizer. É uma palavra solta. Dizer que nós devemos ser povo de Deus e dizer um ao outro: esforça-te, tem bom ânimo, a gente está dizendo, na verdade, usando uma palavra que foi dita pelo povo para fazer coisa errada.
E na verdade é o seguinte, para fazer coisa errada, sempre tem gente do seu lado. Basta ver o movimento das torcidas. Tenho certeza que muitos daqueles que fazem aquelas algazarras nas ruas não fariam sozinhos, indo para o trabalho, indo para a escola, para a universidade. Quando eu era galera, quando eu era adolescente, a gente tinha sempre muito medo de quando tinha muita gente junto, porque ia dar ruim, como a gente diz hoje. Porque a gente junto com muita gente, a gente se sente muito mais fortalecido e a tendência é fazer o que é errado. Não que não façamos coisa errada sozinhos. Mas é porque esse texto ilustra muito bem que eles estavam se ajuntando, se encorajando mutuamente para pegar o martelo, para pegar a bigorna e para olhar para a soldagem daquela imagem e dizer assim, essa está boa. E diz o versículo 7, e fixa o ídolo com prego para que ele não tombe. A denúncia de Deus é, vocês estão se unindo para fazer coisas erradas. E aí começa o versículo 8, quando ele diz, puxa Israel, eu fiz de vocês herdeiros de uma aliança, fiz de vocês herdeiros de um concerto com o pai Abraão, a quem eu chamei de meu amigo. Você sabia que a única referência que Deus faz a um homem como sendo seu amigo? Até existe no livro de Êxodo, quando Moisés sobe no Sinai, diz o texto que ele falava com Deus face a face, como se fala com um amigo. Veja bem que é uma diferença. Como se fala com um amigo não é o mesmo que chamá-lo de amigo. A Bíblia é explícita e literal apenas acerca de Abraão. E o que Deus está dizendo é, em tese, no contexto geral, aquilo que eu sempre chamo a sua atenção, leia o capítulo inteiro para entender o sentido. O que Deus está dizendo, em resumo, é, eu chamei vocês de meus amigos, ou de meu amigo em Abraão, e vocês continuam preferindo confiar em ídolos feitos pelas suas próprias mãos? Então Deus está insistindo, não tenham medo, voltem a confiar em mim, voltem-se para mim, porque vocês dependem de mim, sou eu que tenho cuidado, olha o que Deus está falando, eu é que tenho tomado vocês pela mão direita e guiado vocês, eu é que tenho sustentado vocês por todo o caminho, sou eu que tenho libertado vocês, ou seja, tudo que vocês estão vivendo é fruto da minha mão e da minha bondade, e vocês ainda estão distantes de mim, vocês ainda vivem como se eu não existisse. Ah, Israel, eu nunca os abandonarei. Percebe o lamento pesaroso de Deus com relação à infidelidade do seu povo? Amizade com Deus, e o poder desta amizade está baseada na aliança que Deus fez com Abraão, somos herdeiros dela. Mas esta amizade não surgiu da noite para o dia, como hoje, e aliás, hoje se entende muito mal o conceito real do que seja amizade. E as redes sociais estão aí para macular a imagem da essência verdadeira do que é ser amigo. Hoje todo mundo é amigo de todo mundo. Ah, minha amiga, meu amigo, conheci ontem à noite, numa festa que eu fui, fiz um novo amigo. Não. O que Deus chama e fala a Abraão, dizendo, meu amigo, é fruto de uma caminhada que durou muitos anos de experiências, e que, na verdade, muito mais dependeu de Abraão mostrar-se amigo de Deus, do que, primeiramente, Deus revelar-se como amigo dele. Ou seja, o fruto desse relacionamento, desta aliança, partiu de Deus. Deus tomou a iniciativa de chamá-lo, de supri-lo, de guardá-lo, de prover a ele tudo aquilo que ele precisava, mas, em contrapartida, a amizade foi consolidada, foi confirmada pelas atitudes de Abraão. Nós acabamos de cantar que o Senhor não nos chama apenas de servos, mas de amigos. Mas a pergunta denunciadora que este capítulo nos fala é: será que de fato temos vivido como amigos de Deus? Amizade é algo que se constrói ao longo de uma vida. E perder a amizade é algo que pesa muito no coração daqueles que a perdem. E por isso, Deus está preocupado e profundamente interessado
em reatar esta amizade e dar ao povo uma chance nova de viver literalmente e inteiramente os propósitos e os planos dele para o seu povo Israel. Como surgiu esta amizade? Como cresceu esta amizade? Como se consolidou esta amizade? Pelo menos em 3 momentos na vida de Abraão, a gente precisa entender e compreender como Abraão tornou-se amigo de Deus. Primeiramente, lá em Gênesis 12, quando Deus chama, e esta literalmente é o significado da experiência, quando Deus chama Abraão para um relacionamento pessoal com ele. Abraão aparece como que do meio do nada, pouco se sabia acerca dele, e ele aparece na história bíblica como alguém que Deus tirou do meio do nada e trouxe para o centro da história da humanidade e do propósito de Deus para o mundo. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. O versículo 4 é o início de uma amizade. Uma amizade que está baseada na obediência daquele que tem autoridade para mandar. A amizade com Deus e Abraão não é um coleguismo, não é uma intimidade fútil, não é um relacionamento baseado no interesse do que eu posso receber, mas sim um relacionamento que começa com o desejo da entrega o que eu posso dar. Uma amizade com Deus, ela está baseada fundamentalmente num coração pronto para obedecer. A incerteza era grande, o plano era muito subjetivo, o caminho era totalmente incerto, o final era desconhecido, mas mesmo assim, diz o versículo 4, que Abraão partiu, porque ele tinha como pressuposto inicial deste relacionamento: eu quero obedecer. Abraão obedece ao chamado de Deus, e lá no capítulo 22, quando Abraão é provado em sua fé, ele obedece, disposto a sacrificar o seu próprio filho. Portanto, a vida de Abraão, ainda que seja uma vida tão comum quanto a minha e a sua, e a história de Abraão é de um homem com tantos medos quanto eu, com tantas incoerências quanto eu, um homem que também teve na sua passagem uma experiência de mentira para tentar salvar a sua pele, a pele de sua esposa, Sara, quando ele inventa uma história de que ela era sua irmã para tentar escapar do aliciamento dos seus inimigos, e mesmo assim, quando ele caiu no engodo do esquema da própria Sara, deitando-se com a sua empregada para ter o seu primeiro filho, Ismael, e de onde vem toda essa celeuma entre mundo árabe e mundo hebraico. Ou seja, Abraão também tinha os seus erros, seus delitos, seus equívocos, como eu e você. Mas a ponto de Deus chamá-lo de amigo, é algo que começou num coração disposto a obedecer ao Senhor inteiramente, ainda que o plano fosse desconhecido ou pesado demais. Imagina Abraão ter diante de si o seu filho tão esperado, o filho do seu ventre, junto com Sara, da sua experiência, da promessa, e agora Deus fala para ele assim: bastou Isaac nascer e crescer, e Deus fala assim: agora você vai entregá-lo para mim. E o texto de Gênesis 22 é uma história belíssima de um homem disposto às últimas consequências para manter a sua palavra de obediência a Deus. Quando então ele levanta o cutelo, aquela faca bem grande, ele ouve uma voz e diz: ok, Abraão, eu já vi que você é um homem que tem coragem para me obedecer. Não precisa sacrificar o seu filho, poupe-o. E ele então teve a alegria de voltar para casa com o seu filho, fruto da sua fidelidade, da sua coragem para obedecer ao Senhor.
Uma verdadeira amizade está baseada no pressuposto da obediência àquele que verdadeiramente tem autoridade sobre a nossa vida. Ser chamado amigo de Deus é fruto da nossa coragem para obedecê-lo. Mas não só isso, porque a obediência de Abraão é resultado da sua confiança em Deus. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele traz à luz e à experiência a vida de Abraão para retratar e descrever Abraão como um homem que creu contra todas as possibilidades racionais, creu contra toda a lógica da sua realidade biológica, humana, ideológica. Quando então Deus dá a ele uma promessa: você vai ser pai de um filho legítimo seu. Sara ri quando ouve essa história, porque ela olha para ela e fala assim: já sou uma senhora idosa, meu ventre já está amortecido, meu marido é um velho, como pode isso? Mas o anjo do Senhor diz a eles: não tenham medo, isto vai se cumprir. Abraão creu. E o apóstolo Paulo vai descrever esta fé de Abraão de uma maneira tão poetizada, tão profunda, quando ele diz: Abraão creu, mesmo quando não havia nenhum indício para crer. Abraão creu contra a esperança, ou seja, contra a lógica, contra a racionalidade. Ele confiou. Essa amizade de Abraão e Deus estava baseada num homem que confiava no caráter de Deus, independentemente das circunstâncias. Abraão foi além na sua confiança, quando todos os indícios, quando todas as evidências racionais lhe diziam que era impossível que tal milagre acontecesse, Deus cumpriu a sua promessa. E Abraão foi coroado, foi honrado. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, lá no versículo 18, ele vai usar essa expressão: quando não havia razão nenhuma para crer, Abraão creu, e isso o tornou pai de muitas nações. A ponto de ser designado como amigo de Deus, foi necessário que Abraão desenvolvesse este relacionamento de amizade baseado na confiança de que, seja qual for a circunstância, Deus tem os seus propósitos perfeitos. E ainda que a racionalidade, ainda que a lógica, ainda que a ciência e o conhecimento humano possam dizer a você não, aquilo que está nos planos e nos propósitos de Deus há de se realizar. Não é uma fé positivista, um otimismo barato. É crer que Deus está no controle, mesmo que as circunstâncias sejam ruins. Até mesmo que os nossos delitos e equívocos tenham nos levado ao fundo do poço, ao caminho tortuoso. É ter a certeza de que, por meio do arrependimento, podemos restaurar em nós a glória de Deus e ver os seus planos serem concretizados e realizados em nossa caminhada. Uma amizade profunda com Deus é fruto da nossa coragem para obedecer e da nossa capacidade de confiar no Deus que prometeu irá realizar. Mas por último, numa rápida passagem pela vida de Abraão, esta amizade é também fruto das escolhas que Abraão fez ao longo de sua vida. Nem sempre escolhas perfeitas, mas nos momentos mais importantes, Abraão soube escolher a melhor parte. Gênesis 18 é um texto muito interessante de um debate, de um dilema que acontece entre Abraão e Ló. Você leu comigo Gênesis 12, logo nos versículos iniciais, versículo 5, quando diz que ele partiu e levou consigo Ló. Ló era seu primo. E em dado momento da sua caminhada, a gente sabe que convivência em família não é fácil. Volta e meia sai faísca, dá atrito.
Ali estava Ló e Abraão e os seus empregados. De repente, eles começaram a brigar por pasto. Porque os meus bois, os meus camelos, os meus cavalos estão comendo pasto que é seu, e os seus estão vindo invadir o meu lado. E aí Abraão chama Ló e fala assim: olha, Ló, não vai dar certo a nossa convivência. Vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Mas antes que a gente se mate, literalmente que ele fala, antes que os nossos empregados se matem, vamos nos separar. E vamos levar guardado no nosso coração aquilo que temos vivido até aqui. E Abraão faz o seguinte: Ló, escolhe primeiro aí para onde você quer ir. O texto de Gênesis 8 diz que Ló olhou as planícies em volta do Mar Morto, ali no finalzinho do leito do Rio Jordão, e falou assim: é aqui que eu quero ficar. Planície, terra bonita, lisinha, não preciso cavar nada, não preciso devastar morro nenhum. Abraão disse: ok, então eu vou para as montanhas. Eu vou morar nas montanhas, você fica aqui, eu subo as montanhas. Não é o melhor lugar aparentemente, é o mais desafiador, eu vou ter que aprender a viver em cima dos montes, não vai ser fácil chegar lá, mas ok, você escolheu primeiro, eu cumpro a minha palavra, você fica aqui e eu subo. Resultado da história é que Ló foi morar justamente na pior referência que havia e que há até hoje, em termos de imoralidade, de pecado, de maldade, que eram as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foi destruída pelo fogo. Interessante que de cima do Monte Nebo, do lado da Jordânia, você vê aquela planície toda em volta do Mar Morto, e aquele lugar tem uma coloração escurecida, como de carvão e cinza. É a visão que nós temos lá de cima do Monte Nebo, olhando toda a planície do Mar Morto. E aquele lugar, curiosamente, tem um forte cheiro de enxofre, trazendo-nos uma constatação real de que a Bíblia se cumpriu e de que aquele lugar foi de fato destruído pelo fogo celestial. Não há nenhuma vida ali, é um deserto, nada, absolutamente nada. O próprio nome do Mar Morto, como diz, o Mar Morto, não há nenhuma espécie de vida ali, tamanha a salinidade daquele lugar. Foi a escolha que Ló fez. Aquilo que lhe pareceu bom era, no final das contas, destruidor. Aquilo que era favorável foi, no final das contas, morte. Ali ele deixou a sua mulher, transformada numa estátua de sal. E as histórias se multiplicam, as aplicações são múltiplas deste texto. E Abraão ficou por último. Abraão não escolheu com os olhos, escolheu com o coração. Abraão não escolheu o mundo, Abraão escolheu a Deus. E foi morar num lugar onde que no início da história podia parecer difícil, mas era o lugar onde Deus continuou a sua história com Abraão, para torná-lo de fato um pai de uma grande nação. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e ali estava iniciada a descendência daquele que viria a ser e veio a ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. A redenção final e total, fruto de uma amizade, da qual até hoje nós temos testemunho, da qual até hoje nós somos herdeiros, de um homem que teve a coragem para obedecer, de um homem que teve a disposição de sacrificar tudo o que fosse necessário, de um homem que creu e acreditou nas promessas de Deus quando toda a racionalidade lhe era desfavorável, mas principalmente um homem que, na hora de fazer uma escolha importante, escolheu permanecer do lado de Deus. Quantos de nós também perdemos, ao longo da nossa caminhada, a oportunidade de aprofundar, de experimentar uma amizade com Deus, que nos faça ver o seu cuidado. Era a amizade que Deus estava invocando no texto de Isaías 41, para que o povo se lembrasse de que Ele era fiel, e de que Ele iria cuidar do povo, de que Ele iria sustentar o povo, e de que Deus manteria a sua palavra de pé, porque Abraão era seu amigo, e uma amizade não se quebra facilmente. Uma amizade verdadeira não se desfaz da noite para o dia. Uma amizade se mantém de pé.
para fazer valer a nossa palavra e a nossa promessa. Uma amizade fruto da obediência, uma amizade fruto da fé na promessa, uma amizade fruto das suas escolhas. Que escolhas você tem feito? De fato, muitas vezes parece mais fácil escolher ficar onde nós estamos. De fato, os riscos e as ameaças lá de fora são tantas, e a gente prefere ficar onde está. É mais seguro aqui, é mais seguro onde estou. Mas Deus disse para Abraão, parte porque eu tenho algo especial para você. Sai de onde você está. Depois veio a promessa, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Não confie nos seus esquemas. O esquema que Sara tentou fazer com Agar não deu certo. Ismael não é seu filho legítimo, não é o meu filho da promessa. Não acredite, não confie nos seus esquemas. Volte-se para a minha promessa. Abraão creu, Isaque nasceu. Depois, Abraão pôde experimentar que as escolhas feitas com os olhos fixados em Deus são as únicas que podem nos levar à vida e não à morte. Uma amizade com Deus é baseada na nossa coragem para obedecer, na nossa fidelidade às suas promessas e, por último, nas escolhas que fazemos. Porque não existe nada melhor do que viver como amigo de Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora. O desafio para você nesta noite é desfrutar e renovar esta amizade com Deus. Viver seguro, como Ele mesmo promete em Isaías 41. Não tenha medo. Eu estou com você. Você é pequeno, um verme, um bichinho sensível, frágil, mas eu vou cuidar de você. Não são esses deuses que você está construindo com suas próprias mãos. Não são as obras dos artífices que há no meio de vocês. Não é fruto da mão de vocês, mas sou eu, que tenho mantido fiel à minha promessa, feita a Abraão. E vocês, herdeiros desta promessa, hão de viver esta amizade comigo, se mantiverem a coragem para me obedecer, se mantiverem de pé a confiança naquilo que eu tenho dito. E por último, se vocês fizerem escolhas que se dirijam a mim. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a comigo escolher sempre subir os montes para estar com o Senhor. Estar ao lado do Senhor. Não confie nas promessas dos seus olhos. Não confie nas ofertas e no comodismo que este tempo pode estar lhe pressionando a viver. Mas em nome de Jesus, viva uma amizade com Deus. Fruto da sua obediência, fruto da sua fé, fruto da sua escolha. Escolha hoje ser amigo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com este cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, viver sempre em comunhão com Ele. Fruto da nossa obediência, fruto da nossa fé e da nossa confiança nas suas promessas. Mas, acima de tudo, escolha ser amigo de Deus. É isso que mantém firme a nossa amizade e o nosso relacionamento. Seja amigo de Deus. É isso que fará você caminhar em vida, experimentando tudo aquilo que Deus tem para nós. Uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que reflita o caráter de Deus e que testemunhe a glória de Deus para o mundo, para a nossa geração. Vamos louvar ao Senhor. Não existe nada